Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, todos os detalhes desse Grêmio diferente. Fez uma partida cirúrgica e saiu com a vitória em Minas Gerais. Visão para Jogo está de volta, eu sou o William Borges, o tricolor conseguiu uma grande vitória contra o Galo, 3-1 em Minas Gerais e se recupera no campeonato. Tô com o Matheus Santana, estudou essa partida, o Grêmio fez uma grande partida, um grande duelo e saiu vencedor. O que você tem para falar aí pra galera? Olha, além de um Grêmio diferente, como você já trouxe, né? Porque a principal mudança é o Cuéllar nesse time. Cuéllar, Vidia Sante e também o Edenilson. Depois o Vila Sante acabou se machucando, né? Entrou o Dodge. Mas essa trinca de meias com o Cuéllar é diferente. O Grêmio não teve o Cuéllar 100% ainda na temporada, primeira vez que foi titular no jogo importante mesmo, e dá uma configuração diferente. Por quê? Porque ele é um meia, um volante que tem capacidade de construção de jogo. E aí já condiciona totalmente o jogo do Grêmio. Receber essa bola do pé do zagueiro e condicionar o jogo. E direcionar essa bola. A gente fez outras análises aqui e isso era um ponto que sempre tocava. Principalmente quando jogava só Dodge e Vila Sante. Você falava que ninguém vinha pegar a bola no pé do zagueiro para dar liga no time. Exatamente. O pessoal que já acompanha o canal aqui, as nossas análises, sabe que a gente vai fazer essa crítica pro Grêmio, né? Então agora a gente vai fazer uma análise bem legal, já esperando o seu like, a sua inscrição. Se você quiser ser um membro do nosso canal, você é muito bem-vindo para apoiar a gente crescer cada vez mais. Temos uma playlist com todas as análises do Imortal Tricolor para você maratonar aqui no nosso canal, tá? E dar o teu feedback dessa partida, o que você, torcedor, tem a dizer sobre esse jogo. A gente já começa destacando o Cuéllar, mas teve outros destaques, tá? Então, mas antes de tudo, eu não sei qual sai antes ou não, mas vai ter a análise do Arthur também. Também. De como tá o Arthur recentemente, já dá essa pra galera, porque é uma grande contratação, não só do Arthur, vai ter do Noriega e do Bruneta também. Isso Exatamente. Que ainda não fecharam. E do Marcelo Groi, tá? Mais um. Isso que não fecharam 100%, mas a gente já vai preparando terreno para a torcida gremista. Exatamente. Então a gente já vai entrar na análise, Will, porque já corrobora com o que a gente vai falar, a marcação aqui, tá? O que a gente quer destacar? O Grêmio num 4-5-1. Muitas vezes posicionado dessa forma, outras vezes um dos volantes saltava para fazer um 4-4-2. Então o Grêmio bem posicionado com o Ronald na lateral direita, o Balbuena, que foi uma contratação assim cirúrgica do Grêmio, tem análise aqui no nosso canal, ele está tendo um impacto muito positivo. Kahneman, muito bem também, e aí fica complicado para o Wagner Leonardo, né? Mas assim, você ganha uma peça, né, com o Wagner Leonardo. Marlon muito bem na partida e daí a trinca de meias. Por que a gente destacou isso, né? Porque essa característica do Cuéllar o Grêmio não tinha à disposição. O Vila Sante, o Edenilson, o Dodge, o Camilo, nenhum deles é um volante de construção. E o Cuéllar mesmo disse, né, que quando chegou talvez tenha precipitado a entrada dele no time, enfim, que talvez ele precisava se recuperar fisicamente. Até o momento não tinha conseguido, talvez agora seja o canal para o Cuéllar continuar jogando. Exatamente. Então vou soltar o lance para a gente mostrar como o Grêmio estava marcando bem, tá? Com 3 meio-campistas, você fica bem posicionado, uma linha de 4, outra linha de 5. O Carlos Vinícius foi um cara importantíssimo nesse jogo, um pouco mais à frente. Você vê como o Galo tentava trocar essa bola e o Galo não conseguiu achar muitos espaços. E aqui é o encaixe que eu falei, Will. O 4-4-2 com o Edenilson subindo. O Edenilson, majoritariamente, era o cara que fazia esse salto da marcação. Até porque dos volantes ele é o mais ofensivo. Então mais ofensivo. Em alguns momentos também foi o Vila Sante, mas ficava mais o Edenilson mesmo, como você também destacou. Então o Grêmio bem fechadinho, quando o Galo voltava essa bola, até de uma forma meio sem opção aqui, o volante, o Edenilson, fazia uma dobra com o Carlos Vinícius. Quando o Galo ameaçava voltar para essa marcação um pouquinho, com essa bola, um pouquinho mais para o setor ofensivo, aí o Edenilson muitas vezes fazia esse encaixe. De novo a marcação um 4-4-2, agora nesse momento com o Carlos Vinícius, no momento em que o Grêmio recuperava a bola, sendo a principal opção de escape. O que funcionou muito bem? Esse sistema do Grêmio com 3 meias, 3 volantes, né, proporcionou à equipe colocar mais jogadores do lado da bola e gerar superioridade. E aí fechando as portas para o Atlético Mineiro. Tudo bem, o Grêmio ainda não é um time que tem uma marcação excelente. Em alguns momentos, o Atlético Mineiro também, com a qualidade de seus jogadores, conseguiu superar isso. Né? A gente vê como o Alexandre nessa jogada vai muito bem, vai tentando fazer tabela, ele é um jogador que tem análise no canal também, que é um cara que tem esse recurso e aí consegue uma finalização. Mas o Atlético Mineiro, só para trazer um dado da partida, né, teve 0,23 gols esperados. É muito baixo. Até porque o próprio gol que saiu foi muito mérito de um jogador, não foi uma chance criada. Foi uma baita finalização do Scarpa. Exatamente. E o Grêmio teve quase né, de gols esperados, então o Grêmio conseguiu produzir muito mais, tá? Aqui mais uma vez, fazendo a marcação, 4-5-1 com o Edenilson, que tinha saltado, agora voltando para encaixar na linha. E o Carlos Vinícius ficando ali entre os volantes, entre os zagueiros, para dar esse primeiro combate. O Atlético Mineiro tentava fazer esse balanço com bola e tinha dificuldades, né? Não conseguia furar esse bloqueio do Grêmio, que foi sim muito bem feito. Aqui mostra claro o Edenilson descendo e olhando até. Exatamente. Então você já fecha ele de passe aqui você tem superioridade. Aquela questão que eu falei, tanto no meio-campo quanto nas beiradas, o Grêmio conseguia ter superioridade, porque ficou com um time bem móvel e ocupando bem os espaços.
Carlos Vinícius de novo, foi fazer o balanço para a direita, depois voltou a fazer o balanço para a esquerda. Então ele foi uma peça também fundamental. Se vê a dificuldade do Atlético Mineiro de tentar furar esse bloqueio. Roda para lá, roda para cá Exatamente. e não consegue encontrar o espaço. Nesse momento, Cristian Oliveira sai, o Vila Sante é o volante mais adiantado e o Grêmio consegue coibir essa saída do Atlético Mineiro. Olha que legal esse frame, cara. O Grêmio mudando um pouquinho a sua postura, você vê como os jogadores agora estão se apresentando um pouco mais para jogar. Parece que a conversa que o Mano teve com o elenco no meio da semana atiçou um pouquinho os jogadores para se ficarem um pouco mais tranquilos, tentarem jogar um pouco mais com a bola no pé. Se for para perder, cara, tem que perder tentando jogar, né? Foi o que o Grêmio fez. Cuejar sendo esse primeiro cara para vir fazer essa saída, ele buscando essa bola. Olha o Edenilson bem aberto, pedindo a bola, essa virada, e você tem o Carlos Vinícius pedindo essa bola no pé. Então você vê que o Balbuena tinha 3 opções. Poderia tocar no Cuejar, poderia virar no Edenilson ou forçar essa bola no Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius era o jogador preferencial ali para receber essa bola, então... Para segurar, ele consegue fazer uma sustentação boa. Não, esse lance é muito claro, né? Exatamente. Desculpa te interromper ali, mas foi perfeito. É muito claro, porque ele consegue segurar essa bola, limpar o primeiro marcador e abre um clarão daí, ó. Porque ele limpa e daí tem 2 opções pela esquerda. Exatamente. Perfeito teu comentário, tá? A tua leitura da jogada, porque é exatamente isso. Ele abre o lance e depois, no momento em que a bola chega no Cristian Oliveira, você tem vários jogadores fazendo esse movimento de entrar na área, né? Olha onde estava o Vila Sante. Aqui você tem o Alisson Edward, né? Você tem o próprio Carlos Vinícius, que tocou essa bola, o Cristian Oliveira está lá aberto, aqui é o Edenilson. Então você tem vários jogadores atacando essa última linha do Atlético Mineiro. Por quê? Porque você conseguiu sair com essa bola do Balbuena ali para achar o centroavante Carlos Vinícius e você... Até no momento, você cara... movimentou as peças ali e abriu a defesa adversária. Dá uma olhada, cara, nesse momento, quantos jogadores ficam para trás nesse passe. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Atlético Mineiro para trás já. Então, e esse o Carlos passe Vinícius do Balbuena, tirou mais um. Exatamente. Esse passe do Balbuena e a movimentação do Carlos Vinícius já quebra totalmente a linha do Atlético Mineiro. Algo bem interessante, uma jogada que funcionou bastante. E é uma característica diferente do que tem o Bright White, né? O Bright White é um atacante mais de ataque ao espaço, né? É um jogador que faz muito ataque ao espaço, não é tanto de sustentação quanto o Carlos Vinícius. Exatamente. Aqui, mais uma vez, Will, a gente tem uma marcação bem legal aqui pra gente destacar o seguinte. Cuejar um pouco mais próximo, né? Como a gente já destacou. Buscar a bola do zagueiro. Vindo buscar um pouco a bola. Balbuena, sendo esse zagueiro um pouco mais construtor, até porque o Kahneman não tem tanto essa característica. Você vê como o Vila Sante e o Edenilson já buscam essa bola mais no espaço, né? E aí, esse passe do Balbuena, de novo, eu fiz a marcação aqui para a gente destacar que 6 jogadores do Atlético Mineiro vão ficar para trás com esse passe do Balbuena para achar quem? E, assim, Carlos Vinícius. O Galo apertando, de certa forma, ali o passe do Balbuena, né? Exatamente. E aqui ele tem um toque inteligente. De primeira, ele toca e já ganha, já deixa o marcador dele, que é o Júnior Alonso, para trás. E aí você tem a sustentação do Alisson Edward, a ultrapassagem do Edenilson, e o Alisson demora um pouquinho para achar esse passe no Carlos Vinícius. Até o movimento de corpo dele ele ficou de costas, porque senão ele ia entrar em impedimento e a jogada acaba não acontecendo. Destacar o Edenilson também, né? Você mostrou um lance agora há pouco dele pela ponta esquerda, praticamente, agora pela ponta direita, então com bastante liberdade para cair dos dois lados. Dos dois lados. Então, assim, o Edenilson, muitas vezes, foi um cara criticado merecidamente. Nesse jogo, ele foi muito bem, exatamente por isso que você falou. Muita mobilidade, cara. O Grêmio com o Cristaldo não tem tanta mobilidade assim. O Monsalve, eu acho que é um jogador que tem essa mobilidade, mas aí tem que ter o comprometimento sem bola também. E aí é uma questão para o Monsalve, quando voltar à equipe, agregar, né? Porque com bola ele é muito bom. Aqui mais uma situação no Grêmio, a gente quer destacar o que nesse frame? Como o Grêmio, com o Cuejar, consegue ficar um pouco mais com a bola. Consegue manter a posse por mais tempo, ele é um cara mais cerebral, procura mais boas opções, espera o time movimentar. E o Vila Sante mesmo consegue ganhar uma parceria para fazer tabelas, o próprio Edenilson. E ele também é um cara inteligente para achar movimentações. Nessa situação, o Kahneman é que procura o Carlos Vinícius. Mas porque o Cuejar veio para cá e abriu o vazio para o Kahneman. Exatamente. Ele abriu o espaço para o Kahneman, a marcação veio junto e o Kahneman acha um passe muito bom. Nessa, o Carlos Vinícius precipita um pouco e acaba forçando um passe. Aqui a gente colocou o gol do Atlético Mineiro para destacar o quê? Era uma falta direta, todo mundo imaginou que o Hulk fosse bater, o Hulk não bate, ajeita para o Scarpa. No momento que há esse toque, os jogadores do Grêmio fazem essa pressão, fazem essa menção para pressionar o Scarpa. Mas aí, cara, olha o chute que o Scarpa vai acertar. Daí é mérito, é até difícil falar, tudo bem, talvez tinha que ter um encaixe primeiro na marcação dele ali, mas não imaginava muito e foi uma baita finalização também. Exatamente, e até vi gente criticando o Volpi, né? E eu discordo totalmente. Chute desse, do jeito que foi, forte como foi, na gaveta, não tinha muito o que o Volpi fazer. O que eu quero destacar nessa marcação, tá? Os dois primeiros gols do Grêmio surgem de bola parada. E o Atlético Mineiro é uma equipe que marca na primeira linha por zona e na segunda linha individual. Os jogadores do Grêmio foram muito bem na bola parada. Você tem o Carlos Vinícius, você tem o Balbuena, o próprio Edenilson, que não é um jogador tem alto, mas que tem um bom cabeceio. Então o Grêmio tem jogadores bons na bola parada, principalmente com esses dois caras, Balbuena e Carlos Vinícius. O Grêmio ganha bastante com isso, né?
Você vê como os dois estão no seu individual, sendo puxados, e eles conseguem vencer os seus duelos, né? Tanto que os dois vão para a bola. O Edenilson, marcado pelo Guilherme Arana, acaba mesmo caído, sendo puxado, cabecear para o gol. Tanto que ele não faz o gol pulando, né? Ele faz o gol, mas até embaixo. Mais embaixo, posicionado, e o Grêmio consegue fazer o seu gol na bola parada. E tira a pressão do 1-0 ali, que poderia condicionar o jogo de outra forma também. Exatamente. Então, assim, bola parada é uma arma muito interessante. O Grêmio não tinha isso, agora com o Balbuena e o Carlos Vinícius tem um poder muito maior, né? A gente quer destacar nessa marcação como o Grêmio marcou bem, tá? Marcou bem fechadinho. Você vê que tem 3 jogadores do Atlético Mineiro aqui no meio de muita gente do Grêmio. Então o espaço está completamente fechado e bem marcado. É lógico que essa bola não vai dar em nada, porque o Grêmio tem muito mais gente, está muito mais preparado para atacar, né, e cortar esse cruzamento. Então o Grêmio voltou para o segundo tempo bem posicionado, fazendo bons cortes e conseguindo, quando tinha a bola, fazer uma boa saída de jogo, tá? E a gente destaca novamente os 3 meio-campistas do Grêmio, porque o Grêmio ficou com um meio-campo móvel, tá? Tendo o Cuéllar fazendo mais essa saída, o Edenilson participando bastante da construção ofensiva, voltando para marcar, o Dodge também é esse cara que tem esse potencial. Já no momento era o Dodge no lugar do Vila Sante, né? Exatamente. Então o Grêmio conseguiu ter essa qualidade para sair jogando aqui de novo. Toda a jogada buscando o Carlos Vinícius. Fazer o pivô, fazer a parede para tentar dar um respiro também na frente. Desafogo completo para o time do Grêmio. E você vai ver que nessa jogada ele faz movimento, o Edenilson ataca o espaço, também é muito importante. Daí o Edenilson recebe, essa jogada tá até um pouco mais rápida para mostrar toda essa construção do Grêmio. Você vê que o Marlon também foi um cara bem importante, consegue fazer uma boa saída. E olha onde está agora nessa marcação. Carlos Vinícius e Edenilson, que começaram a jogada do outro lado. Então, para mim, foram 2 grandes destaques desse time do Grêmio por conta de toda essa mobilidade e capacidade de ser uma saída, um escape para esse time, né? E aqui quem está atacando o espaço é o Cristian Oliveira, nesse momento, fazendo ataque ao espaço ali. Você vê como o Grêmio conseguiu manter essa bola, né? Aqui destacando de novo Edenilson, Cuéllar, para vir trabalhar essa bola e construir algum tipo de jogada. Aqui uma situação onde a gente destaca de novo, segundo gol do Grêmio, tá? Bola parada. Mesma questão, a primeira linha do Atlético Mineiro marcando por zona. Você tem mais jogadores do Galo naquele setor. Essa segunda linha do Atlético Mineiro, todo mundo no individual. 4 jogadores do Grêmio para 4 do Galo. E você vai ver como o Balbuena está aqui no meio e ele vai ser o cara que vai ficar livre de marcação depois desse toque, né? Do bate-rebate. Do bate-rebate. Essa primeira bola foi dividida, vai sobrar na área. O Balbuena acaba ficando bem atento no lance, diferente do marcador do Galo. E ele quem acaba fazendo esse gol, mais uma vez mostrando uma força, né, de bola parada que o Grêmio... Fizemos análise do Balbuena aqui, inclusive colocamos que ele faz os golzinhos dele, né? Exatamente. Aqui mais uma situação, Will, destacando como o Grêmio estava marcando bem, né? Bem povoado ali o setor, o Atlético Mineiro, mesmo com jogadores com capacidade, né? Você está falando de... E nesse momento você já não tinha o Carlos Vinícius, né? Exatamente, nesse momento você já não tinha o Carlos Vinícius, então o Grêmio com um jogador a menos, né? E mesmo assim o Grêmio com mais gente no setor, tá até no momento do cruzamento. E o Atlético Mineiro tem jogadores com capacidade para quebrar a linha, né? A gente falou do Alexander, você tem Hulk, você tem Coelho, você tem o Scarpa, enfim, você tem vários jogadores que podem, num drible, numa tabela ali, conseguir fazer uma boa sair dessa pressão, né? Você vê como o Riquelme entrou bem? Porque ele recebe essa bola, ele é um jogador que tem essa qualidade no passe também, né? Ele consegue dar esse tempo, temporizar bem a jogada, e ele faz essa saída tranquila com o Marlon, e outro cara que entrou bem também foi o Alex Santana. E aí a gente está falando de vários caras que entraram bem, porque o time do Grêmio estava bem postado, com uma ideia jogadores boa. que às vezes não vinham bem. Não vinham bem, como o próprio Alex Santana. Você vê como o Alex Santana foi bem nesse jogo, né? Ele vem receber essa bola e consegue ganhar os duelos. E aqui uma crítica ao Atlético Mineiro. Abre o campo também, né? O Galo perdeu muitos duelos nesse segundo tempo, tá? O Atlético Mineiro me pareceu um pouquinho desligado do jogo em algum momento. O Grêmio não tem nada a ver com isso. Você vê como os jogadores estavam bem ligados, né? E nesse momento, até que o Grêmio consegue esse contra-ataque, o Alex Santana vai com essa bola conduzida, desafoga o time, e nesse momento são 6 jogadores do Galo contra 3 do Grêmio. Mas a marcação não estava tão encaixada assim do Galo, não estava tão pressão, você vê que o Arana nem faz menção de subir, dá tempo suficiente para o jogador do Grêmio conseguir conduzir essa bola e decidir muito bem o que vai fazer, que é o Cristian Oliveira, pelo lado direito nesse momento. Você vê como tem 4 jogadores do Galo. E nesse momento o Edenilson era o 9, né? O Edenilson de 9 ali, né? Você vê como o Cristian Oliveira está cercado por 4 jogadores do Galo, mas ninguém dá o bote nele. Tá? Até que no momento ele acaba esticando demais a bola e perde. O Alex Santana já está do lado direito de novo e acaba finalizando no gol. Então a gente quer destacar o que nesse lance? Mobilidade, né? Os jogadores do Grêmio conseguindo reter um pouco a posse, o Alex Santana que começou a jogada finalizando do lado direito, um time com bastante mobilidade, bastante associação nesse segundo tempo, né? E um destaque agora com o André Henrique em campo, né? André Henrique. Que acho que daí talvez a escolha da entrada dele, porque o Carlos Vinícius vinha dando muito certo porque você tinha um centroavante que segurava a bola. A opção que você tinha no banco ontem, porque o Bright White também estava suspenso, era o André Henrique, para você ter esse desafogo, você jogar a bola, para ele prender, enfim. Talvez a escolha foi adequada ali da entrada dele também. E foi muito bem, porque ele tem essa capacidade também e ele é um cara que consegue atacar espaço, como a gente vai ver depois. Nesse momento já estava 10 contra 10, tá? O jogador do Galo já tinha sido expulso, o Coelho.
e a gente vê como, numa bola rifada, o Grêmio ganha essa segunda bola. O Grêmio muito atento na segunda bola, né? Com o Dodi, com o Edenilson, muito ligados na partida. Olha o espaço, cara, de marcação, que é da marcação do Galo, né? Para o Grêmio conseguir fazer algum tipo de jogada. Meio campo completamente aberto, né? O Atlético Mineiro, nesse momento, já tinha empilhado atacantes, o Cuca colocou o time para frente e estava dando muito espaço no contra-ataque. A bola cai nos pés do Riquelme, que é um menino que tem muita capacidade de armar o time, capacidade de passe. Quando a bola chega no Dodi, que roubou essa bola primeiro e depois infiltrou, ele já enxerga o Aravena e você vê como a marcação do Galo de novo. Distante, desatenta. Desencaixada. O Aravena não tem nada a ver com isso, o Dodi acha um bom passe e ele finaliza de primeira, né? Uma ótima finalização, que é um presságio já do gol, tá? O Galo vai tentar sair jogando, né? Recupera essa bola e aí muito afobado ali para sair jogando rápido, o Grêmio atentamente com o Dodi, que estava lá na frente, voltando para recuperar, e o Kahneman, que salta a linha nesse momento, e isso o Kahneman faz muito bem. Essa perseguição, esse salto para dar o bote. E aí ele vai e consegue recuperar essa bola. E nesse momento, já no final do jogo, lógico, o Atlético Mineiro um pouco mais desesperado. O Grêmio, com o Riquelme, consegue ter toda a tranquilidade, negando que vai dar o passe lá, né, fazendo a finta, vindo para esse lado. E quando todo mundo imagina que essa bola vem no pé, o marcador também, ele dá o passe no meio do espaço, em profundidade, um passe espetacular pro André Henrique, que consegue atacar bem o espaço também. E aí ele serve o Aravena para finalizar, tá? Eu confesso que eu achei que ele ia finalizar, tá bom? Eu também achei que ele ia finalizar, sendo bem sincero. Mas foi um gol muito bem construído do Grêmio. Até porque na hora eu tive dúvida se o Aravena estava em condição legal ou não, tem aquela coisa. Mas enfim. Se ele finalizasse, eu não iria condenar, mas ele foi muito bem na jogada, né, o André Henrique. Então assim, foi um jogo muito inteligente do Grêmio. O Grêmio mostrou-se mais organizado. Isso a gente está falando logo depois de Grêmio Sport, onde eu falei que o Grêmio era o time menos bem treinado do futebol brasileiro, talvez, né? E o Grêmio agora parece que mudou, cara. Virou a chave de um jogo para outro, assim, de uma forma até surpreendente. Mostrou-se mais organizado que o Atlético Mineiro. O Grêmio teve mais capacidade com a bola no pé e mais capacidade para marcar. O Atlético Mineiro não conseguiu responder à altura e aí o Grêmio fez 3 gols e saiu vitorioso. E não é nada fácil você vencer o Galo em Minas Gerais. Primeira derrota do Galo, né, em seus domínios. Não tinha essa estatística, mas então, brilhante. Uma grande vitória do Grêmio, tá? E agora com reforços tende a melhorar também. Tende a melhorar. Enfim, vai ter melhores peças até para montar melhor seu esquema, enfim. Mais alguma consideração? Não, nenhuma consideração. O Grêmio que anima, né? A gente vai ter a cobertura de todos os reforços aqui no canal. Feito. E você, torcedor tricolor, o que achou dessa vitória contra o Galo? Uma baita vitória, deixa seu comentário aqui, deixa seu feedback que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá uma olhadinha também no plano de membros que tem aqui e um Pix na tela para apoiar o nosso projeto a continuar crescendo cada vez mais. Fica de olho que essa semana tem mais vídeo. Arthur, Bruneta, Noriega, fica de olho que vai ter bastante coisa do Grêmio aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.